Bem-vindo ao canal Bíblia Ação, esse canal maravilhoso, ao qual Deus colocou no meu coração para estar aqui pegando os testemunhos de várias pessoas, para colocar aqui na internet, no YouTube, para levar a muitas vidas, YouTube, TikTok, e seja qual for o meio de comunicação, para levar para as pessoas os testemunhos. Dê um like, se inscreva no canal, comenta aí nos comentários aí o que você achou, testemunhos, impactou sua vida. Compartilhe para o máximo de pessoas, família, grupo de igreja, grupo de família, amigos, enfim. Agora estou aqui com o pastor Leonardo, ao qual vim aqui compartilhar. Ele vai compartilhar com vocês um pouco da sua vida, da sua conversão, como é que foi a sua conversão, e aquilo que Deus quiser falar e colocar no coração dele. Amém, irmão Leonardo? Fica à vontade, a palavra está contigo agora. Amém, amém. A paz do Senhor, meu querido irmão. Amém, paz de Jesus. É um prazer imenso estarmos aqui neste canal, É um canal que quer trazer aí edificação, para os demais ouvintes, inscritos deste canal, Estamos aqui. Amém. Pastor Leonardo, eu fiquei muito curioso na época que eu ouvi você falar sobre a sua conversão, a sua vida, como é que foi a sua conversão antes de você aceitar Jesus, quem era o Leonardo do mundo e agora quem se tornou o Leonardo, agora que voltou-se para a casa de Deus. Eu, como todo jovem de periferia, das classes mais baixas, está sujeito. Hoje já não está mais assim, Mas hoje tem várias classes, que acabam entrando no mundo tenebroso, Então eu tinha uma vida assim na minha adolescência e ter experimentado alguns tóxicos, Algumas drogas, E vivi uma vida sem expectativa. Então eu passei por este vale, que decorrente, que todos os jovens estão sujeitos hoje, Então eu vivi nessa vida pregressa aí, nessa situação de envolvimento com o mundo das drogas, Amém, glória a Deus. E assim, como é que foi assim? Você se entrou na droga, mas que foi influência? Ou o que aconteceu ali? Você entrou nessa vida de drogas? É que você mexeu o quê? Desculpe a pergunta, A ver se não foi todo tipo de droga ou foi uma droga específica que você... Na verdade é o seguinte, ninguém entra na droga do dia para a noite, é muito raro isso. Você conhece alguém já faz uso da mesma, mas normalmente começa com um cigarro. Um cigarro, como é mais liberal, e é uma coisa comum você lidar no dia a dia com um fumante. Então a pessoa não tem muito receio em experimentar. Então ele experimenta o cigarro, depois do cigarro, aí vem os colegas, a amizade que você faz no dia a dia, que começa a lhe oferecer. Então, assim, para mim foi assim, nessa linha. Pode ser que alguns sejam diferentes, mas para mim foi o quê? Experimentar o cigarro, experimentar a bebida, começa com as mais fracas primeiro, a pessoa aí se adaptando, e depois quando você vê, você já está em um mar de pecados aí. É verdade. E assim, naquela época, assim, quando você entrou no mundo das drogas, você tinha mais ou menos quantos anos de idade, assim, mais ou menos? Olha, na época se eu me recordar bem, na época eu tinha aproximadamente uns 12 para 13 anos. Eu estava muito novo, É a questão que eu falei, na pré-adolescência, onde você começa a descobrir
muitas coisas e ter muita curiosidade. Aí vem essas oportunidades, porque você começa a participar de eventos, show, festa, e você vai ali, e é notório que nesse envolvimento de conhecer pessoas, de estar em festa, em balada, conhecida hoje como balada, né? Mas na minha época não era balada, não. Na minha época você tinha algumas festas diferenciadas. Frevo, o tal do frevo. O frevo, mas você tinha um nome, né? Era seresta, era pagode, era lambada, era forró, era o carnaval, né? E aí por aí vai, o micareta. Então, assim, eu comecei a experimentar a erva daninha, e da erva daninha você vai, né, conhecendo outros tóxicos, né? O tóxico assim que mais te impactou assim na sua vida espiritual, na vida como ser humano, que é assim a maconha, né, que fala, né, conhecido como hoje, né, a maconha, né? É um uso, vamos dizer, recreativo, o pessoal fala hoje, né? Acho que até muitas pessoas usam, né, os baseados, principalmente na classe social, o pessoal de alta classe social, não só a pessoa da baixa renda, mas principalmente é um tipo de droga que é usado por muitas pessoas, tanto da base classial, da classe A, né, acho que é a C, né, a classe C, que é, né, pessoas a mais classe humildes, média, né? a classe, em todas as categorias. E a classe alta, né? E a classe média, ou seja, o baseado ele é uma tal de droga recreativa que eles falam, né? Inclusive alguns países como Estados Unidos, até alguns estados lá, permite o uso dessa droga recreativa, né? Começam por aí, mas a droga que mais te impactou, qual foi assim? Porque o baseado, a pessoa quando tá ali na maconha ainda tá tranquilo, né? Ainda há salvação, vamos dizer assim, né? Chegou, passou da maconha, o bicho pega, né? Uma das drogas que me impactou mesmo, que realmente eu não quis, né? Eu experimentei e eu senti algo muito estranho. Eu estava acostumado a fumar o baseado, às vezes fazer uma mistura ali, um mesclado, conhecido como mesclado, onde você colocava outros tipos de drogas junto com o baseado de maconha, né? E aí eu fui experimentar, aí também a gente passar a conhecer o pó, né? O famoso aí, o pó branco. Aí eu fui experimentar o Zidane, né? Na época, quando a França foi campeã do mundo, né, em 98, em cima do Brasil, muitos davam o nome de Zidane, que era o craque. Só que aquele craque ali não era como os de hoje, né? E aí eu fui experimentar o crack. Eu experimentei o crack, estava com alguns colegas, né? E eu senti uma sensação muito estranha. Muito estranha mesmo. É uma droga que em poucos segundos ela faz efeito. E a pessoa pode ter atitudes e até mesmo não lembrar delas. É como que você saísse do seu natural. Todas as drogas ela tem uma parte que a pessoa sai do natural. Mas essa droga que eu experimentei, eu não gostei. É que na época essa droga não tinha muita mistura, era pura mesmo, né? Mas eu falei, isso não é para mim, não. Zidane, o nome, Zidane. Zidane, na época. Cada nome, né? 98, né? Quando o que deu esse nome, Zidane? Não, o pessoal conhecia quando disse. Porque crack, né? como o nome era craque, então o craque da Copa foi o Zidane. Ah, tá. De 98. Então naquela época, o pessoal disse, eu vou ali pegar um Zidane. Entendi. Eu vou ali atrás de um Zidane, arruma um Zidane para nós. Traz um Zidane aí para nós. Mas ainda existe essa droga? Ainda existe? Existe. O crack, ele devasta muito como ser humano.
É o tal do crack, então. A pessoa fica assim, quem faz uso dela vira um esquizofrênico, né? Ele tem atitudes assim, sobrenaturais, parece que o espírito maléfico, igual quando você vê uma possessão, uma manifestação de alguém que está sem controle, né? O crack, ela deixa a pessoa sem controle. Parece que ela passa a dominar a pessoa. E ela deixa algumas sequelas, né? Todas elas deixam, mas o crack, ele é devastador. E eu experimentei só uma vez. Foi o suficiente para me dizer não. Então ali, tinha alguns colegas que faziam uso constante, né? Alguns usavam, mas tomava. Eles acreditavam que tomando leite ia cortar os efeitos, né? Da droga. Dessa droga, né? Que era, então tomava bastante leite para fazer. Mas alguns já faleceram, né? Até um de parada cardíaca, né? De overdose, né? Porque é coisa estranha mesmo. Aí eu fiquei impactado com ela e percebi que realmente era uma droga que não era para mim. Graças a Deus eu experimentei diversas drogas, loló, né, que é o lança, né, loló, a gente chamava loló lá na Bahia, né, que é o lança perfume, a lança. Ele cheira, né, que ele é de cheirar. Heroína, né, o pinol. Então assim, aí eu fiz uso de diversas entorpecentes, né. Aí o que acontece? Eu comecei a fazer uma autoanálise da minha vida. Eu olhei para mim e comecei a analisar eu mesmo. Falei, nossa, eu não estou fazendo uma coisa boa. Eu não tenho futuro. O jeito que eu estou vivendo aqui não tem futuro para mim, né? E aí quando você perguntou como foi minha convenção, né? A minha convenção, assim, ela sempre na rua a gente encontrava com os irmãos, com o panfleto, né? Na época se evangelizava muito com folhetozinho, né? E os irmãos saíam, né? Em porta em porta, em casa, em rua, e via elas entregando, Jesus te ama, panfletozinho. E sempre que esses irmãos se deparavam comigo, eu recebia o panfleto, eu ouvia a palavra. Eles faziam o convite, uma hora aparece lá na nossa igreja, por ouvir a palavra. Mas eu nunca ia, né? Aí, eu estava trabalhando em um certo lugar e tinha um irmão lá, no comércio, e ele sempre evangelizava também, para mim, né? Como tinha também o pastor, né, nesse mesmo setor, e sempre também tinha uma palavra. Aí uma vez eu já estava lutando comigo mesmo para parar com essa vida que eu levava, né? E eu já tinha parado de fazer uso, né, das drogas, né? Eu já tinha parado. Porém, mais bebia, né? Final de semana e tal. Mas uso mesmo de maconha, essas coisas, a gente já tinha parado. Mas você sabe, no mundo a gente não tem uma segurança para se manter, né? Porque você está propício a convite, e não ter outra forma de te assegurar, né? Então sempre... Aí foi que uma vez eu fui convidado para ir num futebol com os irmãos, né? O pessoal lá do setor onde eu estava trabalhando, esse irmão que evangelizava, o pastor, que veio ser meu pastor depois. Aí eles me convidaram para um futebol entre os irmãos. Aí eu fui. Aí cheguei lá nesse futebol, né? Aí foi que me lançaram um convite.
para mim na igreja. O pastor falou assim, por que você não vai lá no culto amanhã? Era no sábado, né? Temos o culto no domingo, que é o culto público, né? Culto da família e tal. Você não quer ir lá não? No culto lá da nossa igreja? Aí eu falei assim, não, eu posso. Ele, não, você vem para aqui para casa. Não ficava, o bairro lá não ficava distante do meu, né? E daqui a gente vai para a igreja. Eu digo, então tá bom, pastor. Aí passei na casa dele, no horário, e aí a gente foi para esse culto. Nesse culto eu já tinha ido outras vezes na igreja, tinha recebido oração, já tinha feito apelo, né? Mas eu nunca tinha realmente se entregado. E eu sempre ouvia, né? Deixa Jesus tocar no seu coração. Sempre tinha aquela mensagem na hora do convite. Deixe Jesus tocar no coração, venha para Jesus. Né? Aí eu sempre dizia, quando Jesus tocar no meu coração, aí eu vou. Aí nessa noite de domingo, eu estando no culto, né, a mensagem foi sobre Nicodemos, né? Você sabe a mensagem lá sobre Nicodemos, nascer de novo. Isso, nascer de novo. Eu senti impactado com essa mensagem e levantei minha mão e fui lá para frente. Aceitei a Cristo, o Cristo me aceitou. Né? Na verdade, Ele me aceitou primeiro. Né? E o que acontece, irmão Josivaldo? Aceitei Jesus ali, amém e tal, fui para casa. Cheguei em casa e agora é onde a gente vai ter uma noção do que realmente é servir a Cristo. O que é realmente você estar disposto. Quando eu cheguei em casa que os convites, os colegas vinham e tal, e eu dizia que eu agora estava na igreja, que agora eu estava crente, e alguns riam, né? Era inacreditável. Para eles era inacreditável, era impossível, né? Eu tá crente. Não tem, não, você tá de curtição, tá de coisa. Aí eles iam, ao mesmo tempo eu lançava um convite para ir na igreja comigo, mas eles não iam. E aí vai. Aí foi que passou um tempo, né? O pessoal disse, eu não acredito, não. Eu vou daí alguns dias, de repente estava desviado no mundo, aprontando aí, como ele apronta aí. Mas graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Olha aí. Não caiu, depois disso aí você não caiu mais? Não, rapaz, assim, a gente tem lutas, né? É o que eu te falo. Você enfrenta as primeiras lutas dentro da sua casa. Dentro do convívio ali com a sua família. É ali que eu te falo, que você vai conhecer o que é realmente ser um verdadeiro cristão. Porque você será testado em tudo. Você será testado ao participar do pão ali com a família, a comer, a beber. Isso não está te analisando todos os dias da tua vida. Se você estiver ali, eles vão estar ali. Quando você nasce num lar cristão, é diferente. Mas meu lar não era cristão. Cristão, assim que eu falo, é evangélico, né? O único que estava sendo evangélico naquele momento era eu. Olha aí. Então, todo mundo, sua mãe também, seu pai também? Todo mundo me analisando, todo mundo de oi mim. Todo mundo não era crente? Ninguém. Você foi o Moisés da família? Eu fui o primeiro dentro da minha casa, resgatador, a me converter. Olha aí que benção. E como é que foi essa experiência de ser o único ali no meio de uma família? Nós cristãos chamamos de ímpio, né? A pessoa ímpia para nós, não descriminalizando ninguém. Para nós cristãos, o dito ímpio é a pessoa que não conhece a palavra de Deus, né? Às vezes já ouviu falar de Jesus, assiste aquela novelinha lá, todo ano passa na época da Paixão de Cristo aí, né? Passa o filme de Jesus apanhando e tudo mais. Antigamente faziam até o Judas, né?
Hoje parou mais com isso. No Nordeste tinha muito isso, de botar o Judas Iscariotes e depois, num certo dia, tinha a cerimônia de pessoal meter o porrete no Judas lá. Porque na verdade, isso é uma... Até uns anos atrás tinha isso. É uma cultura, não, aqui a mais. gente não vê, mas ainda existe. Cheguei a ver em Brasília ainda, mas faz muito tempo. No Nordeste ainda existe ainda, no período da Semana Santa, eles tocam fogo no Judas e... Pois é, e a grande maioria das pessoas que segue isso aí não conhece Jesus. Muita gente fala assim, muitos conhecem Jesus de ouvir falar. De ouvir falar. É a mesma coisa de falar, você conhece fulano de tal? Ih, eu conheço tal, fulano de tal. Sim, eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar disso, mas na sua essência, na profundidade, geralmente as pessoas chamam de ímpios, são as pessoas que não conhecem Jesus. Já ouviu falar, sabe que Jesus morreu. Vai aquele lá que morreu na cruz, né? Quando eu vou pregar com as pessoas na rua, evangelizar. Aquele lá que morreu na cruz, né? Pois é que morreu por nós e tal. Maria, mãe de Deus, e a parte do vinho. É incrível esse negócio do vinho. Pior que eu fico assim, para que foi o primeiro milagre de Jesus transformado? Na verdade, é um negócio complicado. Na verdade é o seguinte, esse é um assunto que não é da agora que se debate, mas o pessoal tem que entender que era cultivado vários tipos de vinho. Né? Tinha um vinho que era fermentado. Jesus até alertou os discípulos para tomar cuidado com o fermento dos fariseus. E tinha um vinho não fermentado, que era feito com forma de um suco, mel. Lembra quando o Senhor, Deus falou para Moisés, né? A terra de Canaã que mana leite e mel. O que é que eles trouxeram de lá? Os espias foram e trouxeram uma amostra. Que amostra foi? Comida, frutas, né? Trouxe um cacho de uva, né? Que era 2 homens levando. Então se faz o suco, se faz o mel da própria uva e se faz também o vinho. Então tem que saber em que aspecto foi essa transformação da água o vinho. Se foi aquele que era comestível para comer, beber ali sem ter fermentação, porque Jesus não fermentou. O famoso suco de uva, né? Então tem alguns teóricos acreditam que realmente tinha mesmo a essência do vinho alcoólico. Outros já acreditam que não tinha, até mesmo porque Jesus não utilizou, Jesus utilizou a água e transformou a água em vinho. Mas esquecendo um pouco esse assunto do vinho, que esse negócio é um assunto principalmente no Brasil. Isso é para os teólogos. Porque aqui no Brasil o pessoal gosta de beber uma cachaça, acho que é o segundo país, acho que é segundo ou é o terceiro país, ou é o primeiro, não sei, que mais, acho que é o segundo. O terceiro país que mais bebe cachaça é o Brasil, viu? O Brasil é o país dos cachaceiros, viu, irmão? Não é todos não, tá? Não estou generalizando não, tá? No sentido assim, muita gente bebe. A quantidade de pessoas que bebe, a indústria de cachaça no Brasil, de cerveja, de pinga, de alambique aqui no Brasil, não é brincadeira, meus irmãos. É por isso que tem as empresas gigantes aí, né, nessa área de cerveja. Mas enfim, quando você aceitou a Jesus, quando você estava lá no meio da sua família, como era essa parte aí? Sim, eu falei para você, né? Como eu fui o primeiro dentro da minha casa, da minha família na época. Isso estou falando do ano 2000, quando eu me converti, né? O análise, o próprio Jesus, ele diz que o profeta de casa ele não tem honra. E é justamente nesse sentido. É da casa, a gente está acostumado com ele, convivendo e tal. Mas isso não quer dizer que o profeta não faça milagre, porque Jesus fez muito milagre em Nazaré. O que acontece? Eu passei por algumas lutas, isso é normal. Você vai realmente ter dificuldade, mas as pessoas vão acabar te compreendendo, entendendo que realmente quando eles veem que realmente não adianta lutar nem falar que realmente você está uma pessoa mudada e transformada, eles mesmo
vão começar a testemunhar de você. Eles vão começar a dizer, não, meu irmão realmente mudou. Porque o que ele era, minha irmã, fulano, minha mãe e tal, ciclano, mudou realmente, porque o evangelho ele transforma, né? Ele regenera, né? E quando eles perceberam que realmente Deus, pela sua infinita misericórdia, mudou a minha vida, e eles começaram a frequentar as igrejas, começaram uma coisa orgânica ali, né? Começou a ir à igreja. Minha mãe também se entregou para Jesus um ano logo após eu já sendo crente, já sendo evangélico. E aí meus irmãos, minhas irmãs, a família, parente, primo, tia, tio, Deus foi fazendo aí uma obra extraordinária e continuará fazendo, porque Ele é Deus, né? Que é aquele que começou a boa obra há de terminar. O que ocorre? Eu sei que muita gente tem dificuldade, quer servir a Deus, quer estar na igreja, mas tem uma parte do vício que não deixa ele sobressair. Algumas pessoas precisam ir à clínica, precisam ir ao centro de recuperação, e é bom, né, ter ali se ausentar dessa vida aqui, deste mundo aqui, para ir para um local onde será cuidado e tratado. Isso é bom. Eu, particularmente, não precisei ir para centro de recuperação, mas tem muita gente que eu conheci que foi para centro de recuperação e realmente mudou a sua vida. Eu não precisei, não, você não é. Eu era viciado, eu só dormia se usasse, eu só tomava café pela manhã se eu usasse, né? Eu tinha que usar todo dia, eu tinha que fazer uso, principalmente da maconha, eu tinha que fazer uso. Quantas vezes você faz assim por dia? Normalmente 3 vezes ao dia, é o normal. De manhã, quando levantar, nem escovava os dentes, ou se escovava. E a primeira coisa que você pensa não é nem escovar o dente, é a tal da marvada. Fazer uso. Eita Deus. Meio-dia para almoçar, comer, você tem que fazer o uso, né? À tardezinha, às vezes, é bom, às vezes era bom para nós que fazia utilização usar, mas normalmente era mais à noite, antes de dormir, né? Para quem é viciado, ele está ali sempre, porque se você usa demais, a sua cabeça pesa, meu irmão. Quando a gente fazia uso constante, direto, o dia todo, a nossa cabeça ficava girando, pesada, entendeu? De tanto coisa. Aí você faz mais mistura com outras coisas e piora mais ainda. Mas graças a Deus, quando eu, naquele domingo, no culto, que eu me decidi para Cristo, Cristo já havia me aceitado primeiro, realmente eu me senti uma outra pessoa. Você ficou quantos anos nessa vida aí? Rapaz, deixa eu ver, eu me converti de 13, eu vou botar de 13, 14, 15, 16. Então você foi um bem-aventurado, né? Fiquei até os 16 anos. E muitos não conseguem entrar nessa vida, pelo menos testemunho que eu ouvi falar aqui, eles ficam anos, 10, 20, 30 anos dessa vida. Eu conheci pessoas que faziam uso da erva, né, dessa planta, e realmente eles perderam parte do controle do seu corpo. Olha aí. Realmente eles ficaram, lá na Bahia fala aluado, né? Aluado. Ficou aluado. A lua chegou e não deixou mais eles. Eita Deus. Por uso, realmente, ela prejudica mentalmente, ela faz você regredir no desenvolvimento da tua inteligência, da tua mentalidade. Realmente ela tem uns efeitos naturais, apesar que tem gente que não acredita, diz que não, mas para mim eu tive perdas, né? Mas glórias a Deus que Jesus me amou e
transformou a minha vida. Eu estou aí com 17, eu me converti com 16, né? Com 17 eu já era pregador. Pregador da palavra. Eu já era um pregador das escrituras, da sagrada. E aí depois você entrou nesse mundo aí cristão, aceitou Jesus, e aí como é que foi o seu desenrolar, o seu desenvolvimento? Olha, assim, eu me converti, né? Entrei no Evangelho e eu tinha, assim, eu ficava fascinado com alguns irmãos, né? Que, de fato, o Evangelho, né? Ele tem um poder, assim, extraordinário de mudar as vidas, né? Então, eu tinha, assim, uma vontade de conhecer muito a palavra de Deus. Eu tinha um desejo, quando eu via alguém pregar, eu ficava fascinado. Eu dizia, não, eu tenho que conhecer. Só que aí eu tive uma dificuldade. A dificuldade era que eu não sabia ler. Olha aí, com 17 anos eu não sabia ler. Com 16 anos, quando eu me converti, eu não tinha vida, não ia para a escola, né? Eu falo que eu comecei entre os 12 e 13 anos, mas eu não tinha escola, não ia para a escola. Rua direto. Rua direto, entendeu? Aos 10 anos para cá, era rua direto, né? Tinha esse tempo, né? De prestar atenção em estudo, essas coisas, não. Então, quando eu me converti, eu queria conhecer a palavra, queria poder ler a Bíblia, mas como? Que eu não sabia ler. Conhecia ali algumas letras e tal, mas não conhecia, não tinha dificuldade na leitura. E aí foi que o irmão pastor Niltinho, né, lá da minha igreja, um teólogo, né, também militar, ele dava as aulas lá na nossa igreja, escola bíblica e tal. E a esposa, na época, né, a irmã Angélica, ela liderava os adolescentes. Eu ainda era adolescente, né, porque na Assembleia de Deus, jovem é acima de 18 anos. Então, eu ainda estava no grupo dos adolescentes. Então, ela liderava e às vezes ela fazia alguns trabalhos, levava os adolescentes para casa dela e tal. Nesse negócio de conversa e vai e tal. Aí eles começaram a me perguntar, porque uma vez ela pediu para me ler um versículo na bíblico, uma inspiração da escola bíblica. Antes de começar a escola bíblica tinha uma inspiração, que era uma oração, aí os jovens dão ali uma palavra, dão uma saudação e tal. E aí ela pediu para me ler um versículo, aquilo ali. Eu falei, olha, eu não sei ler. É mesmo? Aí ela bateu curiosidade e falou pro pastor Niltinho. Aí o pastor Niltinho chegou e me chamou na casa dele e disse assim, eu vou lhe ajudar. Eu vou lhe ajudar. Mas primeiro você vai fazer uma coisa. Eu vou te dar uma Bíblia. Eu queria uma Bíblia, né? Eu queria uma Bíblia. Ele disse, eu vou te dar uma Bíblia se você for na escola e se matricular. A escola pública. Pública mesmo. Pública. Aí eu digo, amém. Aí eu falei, então tá bom. Aí fui na escola, peguei meus documentos e me inscrevi, me matriculei à noite. Aí passei a frequentar a escola. Aí, mas mesmo assim ainda tinha dificuldade. Mas eu orando a Deus, eu buscando a Deus, eu pegava aqueles versículos que eu ouvia os irmãos pregar, que é memorizado, e eu falei, tenho que aprender a ler. Aí eu orei a Deus, diante de Deus. Você acredite ou não, quando eu me vi, eu estava lendo a Bíblia. E aí eu não quis parar mais.
Mas assim, foi do dia pra noite, isso aí? Foi do dia pra noite? Na verdade, foi bem no início da minha caminhada com Cristo. E aí o que acontece? Eu não tinha estudo. Mesmo eu tendo ido me matricular para a primeira série, né, que lá chamava a primeira série, eu ainda não tinha enganjado, não tinha aprendido muita coisa, porque eu estava bem no início. Mas eu orando a Deus, o Senhor foi lá e abriu minha Estágio, né, cara? Aí fez assim. Deu um efatá. Quando eu vi, eu já estava lendo. O versículo que eu tinha memorizado era João 10, versículo 10, né? João 10:10. O ladrão não veio a não ser matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Aí quando viu, eu já estava lendo o seguinte. Aí eu comecei a ler, aí eu li o capítulo todo, né? Foi uma coisa muito interessante. E aí, depois que Aí fiquei na escola, fui na escola, passando de série. Hoje eu sou formado, né? Fiz curso de teologia lá na Bahia, fiz curso de teologia aqui, né? Um avançado, tem vários cursos aí, mas no início da minha carreira, então, com um ano no Evangelho, eu já era pregador. Pregador, a palavra. Pregador nas Assembleias de Deus. E você também é usado nos dons de Deus também, né? Aí foi assim, né? Nos dons da profecia, né? Nosso time aí tá ok, Gabriel? Nosso time tá dentro? Amém, tá chegando. Como assim? Você foi um homem que saiu lá do mundo das drogas, do pecado, entrou na casa de Deus, através de você toda a sua família foi liberta, e agora você em um ano vira pregador e Deus te ensina a ler. Deus te ensina a ler. E aí você agora começa a querer ser usado nos dons. Como é que foi isso? Aí, na verdade, é o seguinte, o que ocorre? Eu comecei que eu achava, tudo que eu vi os irmãos sendo usado, eu ficava fascinado. Línguas estranhas, interpretação de língua, quando a gente ia nas vigílias, né? As vigílias avivadas. Eita, naquela época lá era... E eu disse, não, eu quero esse negócio para mim, Senhor. Eu quero isso aí. Então a gente ia para as vigílias buscar mesmo. Então a gente subia ao monte. Eu falo a gente porque tinha uns colegas meus, uns varões e uns pastores que a gente subia o monte Pé de Serra, que ele é 2.100 metros de altura. Olha só. Então, Pé de Serra? Pé de Serra. Onde é que é isso? É lá na Bahia. Lá é um município de Feira de Santana, né? Pé de Serra, tem um povoado, tem um monte. O monte tem 2.000 metros e 100. É mesmo, alto, hein? Alto. Então nós ia buscar e nossas orações, principalmente a minha, era para Deus me usar. Deus, eu não quero simplesmente só pregar a palavra, eu vou pregar. Eu quero que o Senhor realmente faça acontecer coisas. Como eu vejo Deus usando fulano, ciclano, bertano, eu vejo Deus usando os servos de Deus, a serva de Deus, as irmãs do círculo de oração, ia para a consagração das irmãs, o círculo de oração, e eu sempre buscava. E eu já sendo pregador, já pregava, mas ainda não tinha sido impactado assim como a gente acreditava na época, o batismo no Espírito Santo. Né? A gente acredita que um dos sinais do batismo no Espírito Santo é falar em línguas. Né? A gente acredita que esse é um dos conteúdos para você ser cheio do Espírito Santo. E aí eu buscava, Senhor, eu quero ser cheio, eu quero falar em línguas, Senhor. Aí com 2 anos e 6 meses, eu na presença de Deus, eu fazendo uma campanha de oração, de madrugada, eu recebi algo muito forte. Eu já vinha recebendo, sendo ministrado por alguns vasos, que Deus ia me dar, profetizando. Aí fui batizado, falei em várias línguas, naquela noite. Aí passou um tempo, aí eu comecei agora a buscar os dons. Olha aí. Os dons. Aí comecei a buscar. Era vigília, era monte, era
Era onde a gente pudesse pedir a Deus, eu estava ali pedindo a Deus. Deus me usa. E aí essas coisas foram acontecendo, né? Eu estou com 26 anos na presença do Senhor e 25 anos na estrada, na itinerância, pregando a palavra. Olha aí, que bênção. E quando Deus quer nos usar em profecia, em revelação, amém. Tem um canal aberto. Estamos aí para que Deus faz as suas proezas conforme Ele quer, né? Conforme a vontade dEle. Amém, meus irmãos. Aqui é o testemunho do irmão pastor Leonardo, seu testemunho, um pouquinho, né? Ele não quis falar muito, com certeza tem mais detalhes sórdidos aí, né? Tem algumas experiências aí. Mas assim, a gente eu vou marcar uma segunda etapa com o irmão Leonardo, para ele poder falar, eu tenho certeza que para ele vir aqui falar sobre o sobrenatural na vida dele. Concorda comigo, irmãos? Amém. Eu estou te convidando, mas nem sei se você vai. A gente vai estar aí, a gente vai marcar direitinho aí, a gente vai falar sobre o sobrenatural na tua vida. Vamos falar. Você tem 26 anos de caminhada. Milagres, cura, pregação, almas, vidas, prova. Temos algumas. E aí eu queria ouvir depois, vamos marcar uma segunda parte para a gente poder abordar esse aí, que hoje foi o da conversão do irmão Leonardo. A conversão dele, né? E depois eu quero ter o segundo podcast aqui, vamos dizer, né? Aqui com o irmão Leonardo, para ele falar sobre o sobrenatural de Deus na vida dele durante esta caminhada. E aí o que acontece? Eu não falei no nome aqui do pastor, né? Que foi meu pastor Jairo Vieira, lá da Bahia, e o evangelista, que é pregador também, Risonei, né? Que foi uma das pessoas que me ajudou bastante na caminhada no início, assim, quem sempre estava me dando uma palavra também, sempre... Risonei. Forte abraço para vocês aí na Bahia. Um abraço aí, irmão Risonei. Pastor Jairo. Pastor Jairo, depois eu mandar o vídeo aí, você bota escreve aí, viu, Pastor Jairo? Aqui é quem é seu pai na fé? É o Pastor Jairo. Pastor Jairo, viu, Pastor Jairo? Isso aí, seu filho na fé aqui, viu? O Risonei também tem uma participação. Risonei também, né? Sempre me ajudou, sempre dava uma palavra no evangelismo também. É também um dos... A esposa também, né? Benção pura. Aí vamos deixar para segunda etapa aí a gente falar um pouquinho da caminhada aí. Amém, meus irmãos. Alguma palavra que eu não queira deixar? Não, que Deus abençoe a todos os ouvintes aí, todos os seguidores do canal. Né? Compartilha aí os testemunhos, bênção de Deus. E um forte abraço, pastor Leonardo Barbosa. Amém, meus irmãos. Nós vamos ficando por aqui, então, no canal Bíblia Ação. Eu vou chamar o irmão Leonardo para uma segunda entrevista, para ele falar sobre o sobrenatural da vida dele, sobre os 26 anos de caminhada que ele tem com Deus aí. E é coisa aí que eu sei que vai ser edificante para nós. Se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho das notificações, compartilhe para o máximo de pessoas. Fique na paz, na graça de Deus. Amém.